começando me apresentando. Eu estou na PUC há 23 anos, mas eu não sou acadêmica. Eu fiz uma carreira como executiva de empresa, eu trabalhei na Vale muitos anos, mas como eu trabalhei muito ligada em algum período da área de recursos humanos, eu tinha muita interação com universidades e escolas técnicas, enfim, etc. E vim para a PUC para ajudar num período difícil que eu vou falar agora, e estou aqui até hoje porque o trabalho é fascinante. E ouvir vocês falarem sobre voluntários é muito interessante, porque todas as organizações, eu além de coordenar a Agência de Inovação da PUC, eu sou a vice-presidente da Associação Brasileira dos Núcleos de Inovação, que a agência é o núcleo de inovação da PUC, e é trabalho voluntário. E é assim aqui nos Estados Unidos, na Europa, em todo lugar, é essencialmente um trabalho de voluntário. Eu vou apresentar a agência PUC-Rio, fazendo o contexto da PUC, que é muito importante, eu acho, inclusive para os nossos visitantes, saberem o que é esta universidade e por que ela está nesse contexto de inovação tão engajada. Então, como eu disse, nós temos uma lei de inovação que diz que toda universidade, sobretudo as públicas, tem que ter um núcleo de inovação, e a agência de inovação é o núcleo da PUC. Aqui estamos nós, a agência fica lá naquele último andar, um lugar privilegiado, que a gente tem uma visão de 360 graus do Rio de Janeiro. E aí é uma pequena história da PUC, para vocês entenderem. A PUC é uma instituição católica sem fins lucrativos, é considerada filantrópica, e os padres são jesuítas, muito voltados para a educação desde a origem do descobrimento do Brasil. Então a PUC foi criada por decreto em 1940, em 41 começou com os cursos de Direito e Filosofia, o que era natural. Em 46 ela assumiu o caráter de universidade, e em 48, quando o presidente da República resolveu que o Brasil precisava se industrializar, era o Eurico Dutra, a PUC foi das primeiras universidades que criou uma escola politécnica para formar engenheiros. E ainda não era aqui a localização da PUC nessa época, era lá em Botafogo, ao lado do Colégio Santo Inácio. A figura lá mostra o palacete que é do lado, e era lá que funcionava a PUC. Em 57, e aí tem uma coisa interessante, como os cursos de engenharia eram pioneiros no Brasil, os alunos, aliás, até hoje fazem uma mostra PUC para mostrar os trabalhos dos alunos de engenharia, e aqui, porque eles têm 3 períodos de estudos duros de matemática, física, etc., mas no primeiro semestre, a PUC é essencialmente uma universidade de pesquisa mesmo, nos cursos de engenharia. Eles frequentam laboratórios e são obrigados a fazer um projeto na área da engenharia que eles escolheram. E o projeto é avaliado no final dos 6 meses, eles fazem canvas, tudo, e é avaliado, inclusive, por pessoas da empresa, porque eles têm que entender o que é ser um engenheiro. E nesse ano de 57 ainda, a presidência da República era no Rio, não havia Brasília ainda. E o presidente era o Juscelino Kubitschek. Normalmente ele vinha para ver essa exposição dos alunos. Nesse ano ele não veio, e saiu um editorial no jornal, não me lembro se foi Correio da Manhã ou no Jornal do Brasil, criticando que ele não veio, como se não estivesse dando importância a uma coisa tão importante para o país. Aí ele telefonou, eu inclusive conheço a pessoa que ainda vive, para o presidente do diretório e disse assim: avisa o seu reitor que em 2 horas eu estou aí. O menino achou que, na época era menino, né, que era trote, mas resolveu falar com o reitor. 2 horas depois o Juscelino estava aqui com a dona Sara, visitou, e no fim da visita ele perguntou: o que vocês querem de mim? E eles, os alunos que estavam, um laboratório. E aí ele doou. O primeiro laboratório da PUC foi o laboratório da física, em 57. Então a PUC começou a fazer pesquisa científica
em física, e aqui estava, até bem pouco tempo, um dos grandes grupos de físicos do país. Em 60, é um outro marco de avanço da PUC. Aqui estava o primeiro computador de grande porte na América Latina em universidades. E a Vale e a Petrobras, duas grandes empresas brasileiras, compraram computadores de mesmo porte em 63. Portanto, a PUC, ela tem essa tradição de pesquisa na área de TI e não é sem razão. Então, era um Boros 205 e esse RDC, grande parte, ele foi construído para alojar o Boros 205. 62 a 70, a PUC pioneiramente começou a implantar também os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Criou o CETUC primeiro e a grande modernização das telecomunicações brasileiras foi feita aqui em parceria com as empresas. O CETUC foi criado para isso e as pós-graduações de engenharia, estrito senso, começaram na elétrica, que já completou 50 anos, tem uma briga com o ITA, mas o nosso foi pioneiro em termos de meses, da mecânica civil, e agora, em maio, vai comemorar a de produção. Bom, 75 foram criados os doutorados, a Fundação Padre Leonel Frank em 83, por quê? Porque nessa época já havia parceria com empresas e a fundação foi criada não porque a PUC precisa de uma fundação para receber dinheiro, para agilizar o processo de decisão na parceria com a empresa, porque o processo de decisão acadêmico é lento, tem vários estágios, e na relação com a empresa o processo decisório tem que ser mais rápido. Em 93, o que aconteceu em 90? Fim da hiperinflação. O dinheiro pouco que tinha para pesquisa no país ia para as universidades públicas, e a PUC, que tinha um pequeno subsídio, porque como ela foi pioneira na implantação dos doutorados e mestrado na área das engenharias, a parte da folha de pagamento desse pessoal vinha por meio da FINEP a título de subsídio. E nessa época cortou. Então a PUC foi para o vermelho, porque pesquisa na área técnico-científica não se paga com anuidade de aluno. E foi nessa época que eu estava me aposentando da minha carreira de executivo na Vale, vim para uma reunião e a pergunta do decano que assumiu, que é hoje o nosso reitor, vice-reitor administrativo e financeiro, foi como manter pesquisa sem dinheiro do governo. E a resposta foi parceria com a empresa, e eu vou mostrar o impacto disso. Padre Hortal era o reitor e institucionalizou a parceria com a empresa, porque ele chamou os professores e disse: olha, eu pago esse salário básico, quem quiser ganhar mais, faça parceria com a empresa, porque dando as 40 horas de aula que vocês são obrigados, o resto a gente divide e vocês ficam com um salário maior. E em 94, então, se criou esse escritório para apoiar os professores a fazer propostas de projetos, relatórios, prestação de contas, e ainda funciona no CTC esse escritório. 96, 97, um outro problema do Brasil, não tinha emprego para os engenheiros que se formavam, e aí foi feito um brainstorm, juntando o pessoal do Centro Técnico Científico, com a área de psicologia, comunicação e outros, e desse brainstorm surgiu a ideia de, a primeira atividade na área de empreendedorismo aqui foi acadêmica, uma cadeira, e só em 97 foi criado o Instituto Gênesis com as incubadoras para as empresas. E o Escritório de Propriedade Intelectual foi outra iniciativa do governo, que em 2001, 2002 lançou o primeiro edital do Fundo Setorial Verde e Amarelo para fomentar a criação desses escritórios de transferência de tecnologia e propriedade intelectual. E nós ganhamos o projeto e começamos em 93. Linhas gerais, os dados são de 2015, mas não mudou muito e eu não tive tempo de atualizar.
Nós temos 13 mil alunos em torno. Agora, a grande diferença é que, pelo número de pesquisadores de tempo integral, número de contratos, que isto aí é uma estatística acumulada, mas anualmente é em torno de 100. O orçamento da PUC, 50% vem de projetos de P&D. E por isso ela, num ranking, ela é a primeira universidade aí, em termos das particulares, e num ranking, esse é para mostrar o impacto dos fundos setoriais na pesquisa e desenvolvimento. Então, se vocês olharem a linha do tempo, o que aconteceu em 98, 99, a institucionalização dos fundos setoriais, CTPetro, CTInfra, CTEL, etc. E isso criou essa evolução exponencial do número de contratos de P&D. Alguns parceiros da PUC, isso é importante, a PUC é a segunda universidade no mundo em número de parcerias com empresas e a 8ª no recebimento por aluno de uma quantidade de recursos financeiros. A primeira é a Duke nos Estados Unidos, a segunda é de Munique e a PUC é a 8ª. Então, é um marco significativo. O que é a agência de inovação? Ela tenta colaborar nessa parceria da universidade com empresas. As nossas atividades são essas. O Instituto Gênesis trabalha uma linha complementar e o Escritório de Desenvolvimento também. Isso aí não é muito importante para vocês, é só linhas gerais. Aqui está resumidamente o que a gente faz. Está meio fora de forma, porque eu trabalho com MEC e eu não botei em PDF, então paciência. Depois, se vocês tiverem interesse, eu já pedi ao pessoal para botar em PDF, que fica arrumadinho. Mas nós fazemos, e aí são os grandes parceiros nessa atividade de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. O Fortec é o fórum do qual eu sou a vice-presidente no momento. Nós trabalhamos em muita articulação com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, INPI, CNPq, FINEP, etc. A nossa articulação aqui, a gente é vinculado, eu vou mostrar outra, ao vice-reitor de assuntos acadêmicos, aqui não tem de pós-graduação e pesquisa, ele acumula isso, mas nós temos uma relação muito forte com a jurídica, porque todo contrato de P&D que tenha cláusulas de propriedade intelectual, sigilo e confidencialidade, passam pela agência para analisar, a fim de que a gente ofereça uma assessoria aos professores, para não criar nenhum, vamos dizer, constrangimento futuro e nem para a PUC. Resultados. Nós temos essa responsabilidade de disseminar a cultura da propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Já está desatualizado que esse ano nós fizemos uns 5 eventos, com alguns deles mais de 100 pessoas cada um. Cursos, workshops, dissertações de mestrado, isso tudo é distorção, porque eu trabalho no MEC e aqui está distorção. Em termos de proteção de propriedade intelectual, a gente só protege o que tem interesse em comercializar, mas eu vou discorrer mais sobre essa questão de marcas, programas de computador, porque isso é que interessa para vocês. Algumas das marcas, e algumas delas são de programa de computador, como Lua, Logtel, Ftube, o Ginga, a linguagem NCL, o Elua. RioBots, eu não sei se vocês sabem, é o grupo de robótica da PUC que ocupa o 2º lugar no quadro de medalhas de competições internacionais nos Estados Unidos. E, enfim, isso aqui é do design, essa cadeira de dentista portátil, a gente protege. Esse outro é a interface cérebro-máquina, é da robótica. Bom, Gênesis, alguns exemplos aí de empresas de sucesso. O que a gente faz para comercializar? Rede de relacionamento, ecossistema de inovação. E depois eu tenho uns laboratórios e tal, mas eu acho que para vocês não interessa.
Eu vou pedir ajuda para encerrar essa apresentação, porque eu vou entrar na outra. Quem é o dono do computador, por favor. Bom, então eu vou agora só falar rapidamente sobre esse contexto de propriedade intelectual, proteção, porque embora vocês trabalhem com software livre, a gente precisa fazer uma grande diferença. O software não é porque é livre que é gratuito. O software livre, ele é livre porque todos os desenvolvedores se comprometem a fazer o seu desenvolvimento e deixá-lo livre para a comunidade fazer aperfeiçoamento. Mas nem todo software livre é gratuito e tenham isso como princípio. Cabe ao proprietário, ao autor, decidir se ele vai colocar livre e gratuito ou não. Bom, então a gente vai falar, eu peço desculpas, tem muito texto, mas eu achei importante, já que não é um pessoal aqui voltado para essa área de propriedade intelectual, vocês terem como fonte de consulta, e por isso eu deixei o texto mesmo, porque em geral eu não gosto de slide com muito texto. Mas eu vou botar um roteirinho simples, vou passar rapidamente, porque eu sei que nós temos até 3h30, e eu quero deixar tempo para vocês falarem também. É preciso dizer que essa questão de propriedade intelectual começou lá em Veneza, em 1454, sabe como? Veneza era o centro do comércio da época, porque era o porto onde chegavam os navios que vinham com as especiarias da Índia, etc. Então, o que os Dodges fizeram? Eles davam todo o apoio aos navegantes, mas eles não podiam sair de Veneza. Então, era o conhecimento acumulado por eles e toda aquela capacidade comercial tinha que ficar em Veneza. Por isso a República foi aquela maravilha que a gente hoje conhece por meio das obras de arte. Então, a proteção da propriedade intelectual era quase como uma prisão para os grandes, vamos dizer, provedores do conhecimento da época. E a Inglaterra, em 1623, fez um Estatuto do Monopólio que é mais ou menos na mesma linha. Os Estados Unidos, em 1790, tiveram a primeira lei também, porque, gente, muitas vezes a gente não valoriza conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento, mas a turma ainda anda pensando como na era industrial, que já foi há muito tempo. E na França, 1791, a Lei de Privilégios Industriais. O Brasil, até a vinda da coroa para cá, do rei, Dom João VI, não podia nem fabricar ferradura de cavalo, né? Então, era tudo uma maneira de a colônia ser dependente da metrópole que era Portugal. Mas quando o rei veio para cá, ele teve que tornar o Brasil, aliás, ele foi muito inteligente, ele saiu de lá, fugindo do Napoleão, veio para cá e descobriu que aqui era um mundo que ele podia explorar, que até então os portugueses não davam muito valor. E com isso, ele fez o primeiro alvará no ano seguinte ao que ele chegou aqui, inspirado no Estatuto dos ingleses, naturalmente, mas dando privilégios a quem investisse na indústria aqui. Ou seja, criação de riqueza com conhecimento. Na nossa independência, a primeira Constituição também tinha proteção de direito dos cidadãos por 3 anos. Aliás, ela veio mais tarde. Era uma lei de concessão de privilégios industriais, mas que na lei de patentes de 1882, ela dava uma proteção de 3 anos. Agora, o Brasil é um país muito interessante, e a gente fala isso, inclusive para os estrangeiros que estão aqui, é interessante saber. A gente foi o primeiro, dos primeiros 11 que assinou a Convenção de Paris,
que tentou normalizar essa coisa da propriedade intelectual no mundo. Mas nós levamos 70 anos para constituir o INPI, ter uma lei para proteger a propriedade intelectual adequadamente. Então a gente é muito, vamos dizer, arrojado na tomada de algumas decisões e ações, mas depois para implementar isso é uma loucura. Bem, o arcabouço legal do Brasil, ela teve lá aquela lei lá de 71, que foi depois da assinatura. Por que que o Brasil teve que reformular toda a sua legislação sobre propriedade intelectual ou industrial, que está contida na intelectual, em 96? Porque ele assinou o Tratado de TRIPS, que é um tratado de comércio internacional, porque essa coisa de propriedade intelectual, minha gente, é comércio, não é uma coisa de proteção de direitos só, não, é comércio. E aí ele teve que reformular as suas leis para adequar todas ao Tratado de TRIPS. E nesta época ele criou uma lei que é esdrúxula, no mundo inteiro não existe, a Lei de Proteção de Programa de Computador, que ela tem um pouco de direito autoral, mas o registro é feito no INPI, que se responsabiliza pela propriedade industrial. E eu vou falar um pouquinho mais depois para vocês. O que é a diferença de propriedade intelectual e inovação? Muita gente faz muita confusão com isso. A propriedade intelectual é um conjunto de direitos que protege ativos intangíveis, né? Sempre baseado no conhecimento, porque a descoberta, você olhou uma coisa na natureza e descobriu, isso não é propriedade intelectual e nem é protegível dessa maneira. A inovação, ela nasce do conhecimento científico, tecnológico, qualquer um, ou empírico, usa informação, muita informação, e resulta na criatividade. E quando é que você tem inovação? Quando o sonante bate no bolso. Entre o laboratório e o mercado é um longo caminho de alto risco e muito trabalho, e você não tem inovação, você tem uma invenção. A inovação é quando você tem um produto no mercado e alguém comprando, porque estando lá e ninguém comprando também, não inovou nada. Ela decorre de uma estratégia de negócios. Ela não é uma coisa espontânea que nasce, etc. E que visa algo novo, diferente, que agregue valor social, pode ter, ou lucro. Aí não tem diferença. A propriedade industrial está contida na propriedade intelectual porque ela protege direitos relativos à propriedade industrial, considerando, tá, claro, interesse social, desenvolvimento tecnológico e tal. E aí, dentro da propriedade industrial, você tem patente de invenção, desenho industrial, marca, indicação geográfica, denominação de origem, repressão à concorrência desleal. E aí eu já falei sobre isso, então é só para uma E o que é exatamente a inovação, né? E, aliás, o Drucker, esse slide é do Yogi, e eu deixei ali a referência, porque senão é plágio. Você tem no ambiente, a mudança sempre provoca um desconforto, né? E esse desconforto pode significar uma ameaça que gera resistência, você tem uma oportunidade, e aí alguém que viu naquele desconforto alguma coisa que pode agregar valor, seja na redução de custo, seja melhoria da qualidade de vida de alguma forma, ou simplesmente lucro. E aí você tem todo esse ambiente. E o Drucker dizia, aliás, nos livros dele é uma coisa assim, ele dizia que era uma ferramenta-chave dos gestores e o meio pelo qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente. É passível de ser apresentado como disciplina, ensinada, aprendida, praticada, porque você se exercita
para fazer inovação. Não é uma coisa de graça. É igual um pianista. A gente olha ali na hora do concerto, é uma maravilha. Mas quantas horas de suor ele tem para chegar ali e fazer aquela apresentação? Mesma coisa a inovação. É quebra-cabeça. Olha, o Edison, para chegar lá na lâmpada, Virgem Maria, o que ele passou de dificuldades e tal. Os grandes inventores são pessoas que são persistentes, não têm medo do risco e aceitam até perder para ganhar lá na frente. A patente de invenção, eu vou falar sobre a patente de invenção, porque no software também é possível proteger a propriedade intelectual por patente. Ela é um direito temporário. Por quê? Porque o que se objetiva na proteção por patente é proteger o inventor para ele recuperar o investimento dele durante um tempo, mas também não pode, vamos dizer, ser completamente evitar a concorrência, porque a concorrência é boa. Então, ela protege durante um tempo para produzir, vender, importar, etc. Tem 3 características essenciais. Tem que ser novo, tem que resultar da criatividade e tem que ter aplicação industrial. Se não cumprir esses 3 requisitos, não é patenteável. E tem que ter a suficiência descritiva, que é a maneira de explicar aquilo ali. E agora eu vou dizer para vocês uma coisa que o CNPq exige, a partir de agora, todo projeto de P&D que for apresentado, o pesquisador tem que fazer uma pesquisa em bases de dados de propriedade intelectual, a maioria é patente, e tem que dizer onde é que ele pesquisou para não reinventar a roda, porque o governo brasileiro investe muito dinheiro em P&D e nem tudo agrega valor. Então agora o CNPq colocou essa exigência e agora no dia 27, é bom quem estiver aqui quiser ir participar, nós chamamos uma pessoa do INPI e uma da Fundação Oswaldo Cruz, que vai falar do INPI sobre pesquisa em base de dados, como é que se faz e tal, para o pessoal saber, porque é mesmo o pesquisador independente, ele vai ter que fazer isso. Nós já demos muito treinamento naqueles cursos, inclusive sobre prospecção e pesquisa em base de dados patente, mas nem todo mundo julgava importante e não foi. Então a gente treinou muito mais gente de fora da PUC do que da PUC, mas isso é bom, ficou conhecimento do país. Agora os pesquisadores vão ter que aprender, porque o INPI tinha esse serviço, a gente pagava até baratinho, mas acabou com a redução de custos lá e as pessoas vão ter que fazer. Os escritórios fazem, mas cobram caro, então cada pesquisador vai ter que aprender a fazer. E por que vem uma pessoa da Fiocruz? Porque em toda pesquisa, mesmo que você use um subproduto da biodiversidade brasileira, você vai ter que fazer o cadastro no SIGEM, que é o Sistema de Gestão do Meio Ambiente, e então eu vou pedir a uma pessoa para vir, porque senão o negócio é criminalizável, é horrível, mas enfim. O desenho industrial é uma forma de proteção também plástica, ornamental do objeto, no seu conjunto de linhas, cores, isso vocês sabem mais do que eu. E é um resultado visual não compreendido no estado da técnica. Então, para ele ser protegido, ele tem que ser novo também. Tem que ter alguma característica, mesmo que seja ergonômica, de novidade. O cultivar não é muito usado na PUC porque é para a área agrícola, mas a Embrapa fatura muito com royalties de cultivares que ela desenvolve, inclusive exportando. Nós temos cultivares, arroz e de muitas outras plantas que são comercializados pela Embrapa e pelas universidades que fazem essas pesquisas. Direito de autor. Com a invenção da imprensa do Gutenberg, até então, quem sabia escrever eram os mosteiros. Mas aí ele popularizou. Só que
tinha um problema. Os autores tinham que autorizar a impressão. Essa é a origem do copyright da legislação anglo-saxã. Nós, do Brasil, temos origem na direito romano, e aí existe o direito moral, que tem essa Convenção de Berna, que protege as obras literárias, artísticas, etc., previne a pirataria, plágio, essas coisas todas. E o direito dos autores, eles têm, então, o direito moral, que é o direito de impedir qualquer pessoa de mexer na sua obra, alterar, e esse é inalienável, não dá para vender, não dá para ceder. E o direito patrimonial, que é o direito de fazer dinheiro com a sua obra. E os direitos conexos, que vocês também podem ter aí que ligar na música e outro. Programa de computador, como eu disse, é um bicho híbrido. Porque no Brasil, ao invés de chamar software, eles chamam programa de computador. Ele é, vamos dizer, a expressão de um conjunto organizado de instruções ou linguagem natural, codificada e contida num suporte físico, etc. Hoje em dia, antigamente a gente mandava a descrição do programa em papel. Hoje não, está tudo eletrônico, mas é interessante fazer. E é uma proteção idêntica à das obras literárias. A outra tem validade de 70 anos, essa 50, e independe do registro. Por que o registro é bom ir lá no INPI fazer isso? Hoje em dia a gente faz tudo online. Porque na hipótese de litígio, alguém questionando a autoria, data, etc., a prova da autoria é o registro do INPI. Por isso, nós recomendamos a todos os autores, mesmo de software livre, que façam o registro, custa barato, é simples e é uma proteção para a eventualidade futura de necessidade. As marcas, como eu disse, é um registro no sinal distintivo, etc., visualmente perceptível, distingue produtos, serviços e certifica a conformidade com normas e especificações técnicas. Garante ao proprietário o direito de uso exclusivo. Pode ser licenciada, cobrando royalties também. A marca é essencialmente uma ferramenta de comércio. E aí eu vou dizer, a percepção do consumidor pode, a percepção que a marca traz, agregar valor ao produto. E aí, nós temos, então, as formas de apresentação. Nominativo é o nome, só. E eu recomendo sempre que se proteja nominativo, porque você pode fazer qualquer variação com a marca. Se você proteger só a figurativa, o que vale é aquela. E a mista também. Então, eu, em geral, recomendo, e a gente faz a nominativa, quando conveniente, fazemos a figurativa mista. A tridimensional é mais difícil. Validade de 10 anos, mas a gente pagando a taxa vai renovando. Aí exemplos de marcas que reforçam a proteção do software. Então eu queria dizer para vocês, como a proteção do software é apenas do direito autoral, por que nós fazemos? A PUC tem 130 e tantas marcas, vocês viram, né? Porque nós somos muito, vamos dizer, muito pródigos em software. E eu protejo em todos os países onde o software possa ser utilizado, eu protejo a marca. Então, por exemplo, Lua, que é considerada a segunda melhor linguagem de computação do mundo, quem trabalha em jogos sabe disso. Ela está protegida nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, em todos os lugares, porque é um sinal distintivo, inclusive, porque como Lua é um software livre e gratuito, a PUC não ganha nada, ela gastou bastante dinheiro com a proteção da marca, mas é importante para quê? Porque tem comitivas de alunos e professores, e não é de qualquer universidade, é Yale, Stanford, etc., que vem aqui para conhecer o autor do Lua, que é professor da universidade.
Então, ela distingue a excelência da pesquisa. A mesma coisa é o F2, que é usado na engenharia civil, o Logtel, o Ginga. O Ginga é o padrão brasileiro do middleware da TV digital. E saibam, quem não sabe, que os japoneses vieram e fizeram até licença para usar e tal, o Ginga, pagando royalties e tudo, que eles queriam fechar o desenvolvimento, por causa da marca. A marca Ginga é que trouxe, enfim. E aí é que eu quero fazer a distinção. O Ginga é um software livre, está lá, mas para ele ser livre, o desenvolvedor tem que deixar o seu desenvolvimento aberto também. Se ele quiser fechar por questões de concorrência, está registrado aí no conselho, enfim, em todo lugar, se ele quiser fechar, ele tem que pagar royalties a nós. E nós temos empresas que têm contrato já há mais de 7 anos e pagam royalties porque interessa fechar os desenvolvimentos para os seus competidores não fazerem cópia. E aí é preciso a gente ficar muito atento, porque tem alguns espertos que pegam o código livre, fazem modificações, e depois começam a vender. E isso dá questão na justiça. Então, importante também dizer, o Ginga é considerado um padrão internacional de IPTV pela instituição, quer dizer, o ITU, International Telecommunications Union, que tem sede na Suíça, e ele, então, mas para usar como software livre, ele é padrão para isso. Bom, o estímulo à inovação no Brasil são essas leis. A maior contribuição da Lei de Inovação de 2004 foi a possibilidade de fazer parceria público-privada. Porque a PUC, como é uma instituição privada, ela já fazia parceria com empresas sem problema. Só que nas públicas isso era praticamente proibido. E essa lei veio quebrar isso aí, e por isso ela é um estímulo à inovação nos ambientes produtivos, porque foi a maneira do conhecimento acumulado na P&D, nas universidades públicas, de passar para as empresas. Obriga a criação dos NITs, etc. Eu vou andar mais rápido para terminar, para vocês poderem fazer perguntas. Todo esse movimento começou nos Estados Unidos com 2 senadores, um democrata e um republicano, que era o Barlow, que as universidades americanas faziam pesquisa há muito tempo, protegiam as patentes e ficava na gaveta, porque era do governo. E o Brasil fez isso durante algum tempo também. Só que esses 2 senadores disseram, olha, nós estamos com quantidade de conhecimento que pode ser útil para a população, guardado nas gavetas, porque é tudo do Estado. Vamos dizer o seguinte, a gente deixa tudo isso na universidade, mas ela tem uma obrigação. Ela é obrigada a comercializar, ela é obrigada a transferir esse conhecimento. Então, nos Estados Unidos, 100% de toda a propriedade gerada nas pesquisas nas universidades é da universidade. Ela licencia para uso, produção, etc. E aí depois vieram a França, a Espanha e os outros países. Essa nossa colega Elizabeth Ritter, da PUC do Rio Grande do Sul, ela fez o doutorado dela no estudo comparativo das leis desses países todos. Nas universidades brasileiras tinha uma espécie de misunderstanding, uma ideia errada de que você ou publicava ou patenteava. Não existe isso. Só existe uma questão de timing. Você protege primeiro e depois publica. Então, não há impedimento nenhum. Mas isso trouxe uma nova dinâmica na universidade, etc. Falar em ganhar dinheiro com conhecimento parecia uma heresia no início, e ainda tem gente nas universidades, sobretudo públicas, que pensa assim, nas privadas algumas também. E, enfim, toda essa coisa de sigilo, confidencialidade, porque o objetivo das universidades é disseminar o conhecimento, das empresas é
proteger por sigilo para ganhar dinheiro. Mas nada impede que você faça um acordo com a empresa segregando o que vai ser sigiloso e o que pode ser usado para pesquisa, pode tudo. Então, quer dizer, isso aí são coisas que nós aprendemos nesse novo universo. Bom, e aí eu já falei um pouquinho que é um longo caminho para transformar o conhecimento, agregar valor e chegar à sociedade, é só um resumo disso aí. Círculo virtuoso, a gente tem governo, a indústria e a universidade, e tem hoje em dia formas de inovação aberta. A globalização trouxe alguns desafios que mesmo nós que lidamos com propriedade intelectual temos que fazer face. É só para mostrar para vocês o longo caminho aí da pesquisa, o conceito, desenvolvimento, escalonamento, isso vocês no design têm isso muito bem. E por que a gente tem mais rapidez e sucesso na transferência do conhecimento ligado à TI, na área de informática? Porque enquanto nas hards, essa fase de desenvolvimento, prototipagem, scale-up, é longa, cara e demorada, no software você faz o teste e o upgrade dele durante o desenvolvimento. Então você não tem esse longo período, ele é muito mais curto, porque o software sai da bancada pronto para ir para o mercado. E aí é o círculo virtuoso da inovação, só para mostrar que é um trabalho de intensa comunicação e colaboração local, global. Hoje em dia já não se tem mais dúvida disso aí. E eu agradeço a atenção e agora estou aqui pronta para a gente trocar algumas ideias. Tá funcionando não? Alguém tem alguma pergunta? Sim. Eu preciso ir aí. Se for gravar, sim. Se não, pode falar daí. Tá. Fala aqui, vamos falar no microfone para poder gravar. Para gravar, vem aqui. Tá. Fica aqui pro geral dar uma olhada. Pessoal, pode falar alto também, que aí o microfone ele tá captando legal. Eu viro aqui, deixa eu virar aqui você. Tem perto dele. Tem lá. Ali está aberto o microfone. É só virar para você que. Isso. Professor, você falou sobre patentes e sobre copyright, que são questões que a gente questiona bastante dentro do movimento software livre, de forma mais abrangente na cultura livre. Questiona, não necessariamente nega diretamente, mas a questão é importante também pela história, também pelo que o movimento sofreu. No Brasil, que eu saiba, a gente não tem patente sobre software. Foi bom você falar isso, que eu vou dizer que tem. Então fica mais importante ainda o questionamento. Há alguns anos atrás, o movimento software livre sofreu vários ataques de empresas, e aí marcadamente da Microsoft, por exemplo, contra o LibreOffice, na época o OpenOffice, dizendo que aquele projeto feria algumas patentes da empresa, só que ela sempre se negou a dizer em que exatamente, quais patentes exatamente estavam sendo infringidas, numa estratégia óbvia de FUD, né? Fear, dúvida, medo, né? Para tentar minar o projeto. Isso aconteceu em outros momentos e também acontece entre empresas, guerras de patentes.
Também existe o problema dos trolls de patentes, né? Empresas que existem só para ganhar dinheiro em cima daquilo que foi criado por outros. Bom, mesmo não negando que possa existir um ponto positivo no patenteamento, o mundo mostra que existem falhas na forma como as patentes cresceram. Queria ver a opinião da senhora sobre a evolução das patentes, o tempo que as corporações podem permanecer como donos de determinadas ideias e modelos, e também sobre a evolução do copyright, que nos Estados Unidos foi inclusive apelidada de lei no final. Bom, muito bom você ter falado sobre isso, porque eu exatamente não esgotei o assunto, senão vai longe. Eu vou começar pela patente de software. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, e nós já temos patenteados aqui no Brasil e nos Estados Unidos software, mas tem duas características que é preciso que o software cumpra, porque não é verdade que nos Estados Unidos se patenteia qualquer software. Se é gente que não sabe bem o que está falando. O software, para ser protegido como patente, ele precisa ter duas características: alterar o hardware ou ser descrito como um processo. Então, o que você patenteia não é o software em si, é o processo que ele permite, ou que ele possibilita, e a alteração do hardware que ele provoca. Só nessas duas situações você tem um pedido de patente. E até eu te respondo que não vale a pena proteger qualquer software, porque a velocidade de mudança é tal que fica inviável. A patente, para ser concedida, na melhor hipótese, ela leva 4 anos, porque tem um ritual de análise, de averiguação de estado da técnica e tal, e pesquisa em bases de dados, que em menos de 3 anos e meio, 4, ninguém concede uma patente. O que você tem entre a data do pedido e a concessão da carta patente é uma expectativa de direito, mas não é direito. A gente até negocia tecnologia, porque você tem uma coisa importante, que não é só com a patente que a empresa vai poder produzir o objeto que está descrito. Precisa do know-how. E o know-how está na cabeça do inventor. Sem o know-how, nenhuma empresa faz nada com uma patente. Porque ela descreve o essencial, mas não tudo. Como a gente diz em português, para quem é estrangeiro, não sei se aplica, o pulo do gato não está na patente, está na cabeça do inventor. Porque ele testou algumas coisas que não funcionavam, então é isso aí. Então, esta é a primeira resposta do assunto possível patentear. Agora, é preciso ver o timing. E como eu disse, patentear é uma questão econômica, não é só proteger a propriedade intelectual. Se é inviável, porque eu vou ter uma mudança tecnológica em menos de 4 anos, adeus patente, que patente nada. Vai proteger só pela descrição literal e com a marca, e aí você briga de outra maneira. Problema de briga por patentes, isso existe, como eu disse, as empresas questionam muitas vezes sem dizer o que é, e as comunidades de software livre, hoje, meu caro, com o coworking, com a inovação aberta, já está muito fora até de moda você falar em briga dessa natureza. Elas, em geral, fazem um acordo lá porque não interessa aqueles milhões saírem do caixa da empresa para pagar. Os trolls. Houve uma acusação muito feia, porque mesmo nos Estados Unidos, que tem a lei desde 81, 82, ainda tem muita gente contra a que as universidades sejam detentoras da propriedade intelectual e transfiram para a sociedade. E, aliás, tem uma coisa muito interessante, depois eu falo.
E aí acusavam delas fazerem troll. Não é verdade. Porque há uma lei que obriga que elas transfiram, né? Então, a universidade é dona, mas ela é obrigada a transferir no menor prazo possível. O que há é uma dificuldade grande, porque, como eu disse, esse interregno entre sair um resultado do laboratório e chegar no mercado, nem toda empresa está disposta a pagar para isso. Até na área de medicamentos, que é onde patente é realmente uma ferramenta de competitividade, o pessoal das Big Pharmas não está querendo investir nessa fase entre o teste com animais menores, como camundongos e tal, e a fase de teste em humanos, que é muito cara, são 10 anos de pesquisa e muito dinheiro. Eles já estão querendo que uma spin-out faça os primeiros testes até os animais maiores, pega camundongos, macaco, umbigo, não sei o quê, e eles querem pegar quando já está lá na última fase de teste com humanos, para diminuir o risco e o investimento. Então, agora, tem empresas que vai lá, licencia uma patente, faz um banco, para depois fazer a negociação, a barganha ou provocar o litígio. Isso tem. Gente desonesta não é só no Brasil, não. Pode crer que no mundo todo, onde tem ser humano, tem gente de boa índole e gente que é bandido mesmo. Não tem jeito. A outra pergunta sua era sobre... A evolução do período do copyright. O temporal. O temporal são 70 anos para livro e todos os direitos de autor. Ele se refere à extensão contínua de escopo. Depois, porque o direito moral não morre nunca. Sim. Esse direito de fazer dinheiro é que pode ser prorrogado. E aí a família usa isso, porque realmente o direito de autor, né, a família vai negociando, porque nos Estados Unidos é o direito de cópia, né? E aí qualquer editora, às vezes até, ela, em detrimento do autor, ela ganha mais, né? Isso é uma forma de exploração bastante grande. Aqui também existe, mas muito menos, porque a gente tem a questão do direito moral, que é um certo freio nessa coisa do direito do copyright. Mas eu ia falar uma outra coisa que eu me esqueci agora, eu desviei para outro assunto, depois eu me lembro. Mas fala. Não, está ligado, não está ouvindo daqui. Oi. Está ligado, sim, está ligado. Tá ok. Eu acho que eu tive a impressão de que você se referia a outra coisa. Caso não seja, eu quero apresentar também. Eu tive a impressão de que você se referia à renovação das legislações, a reescrita dos termos da lei de tempos em tempos, com o propósito de aumentar o escopo temporal de duração do direito autoral a cada nova renovação, tornando de fato, efetivamente, eterno. Essa é a história que fala do Mickey Mouse, essa história, né? A Disney, você tem que pedir permissão. Qualquer figurinha, a física aqui, quando completou 50 anos, eles usavam, a figura era uma da Disney. Eu não me lembro mais. Eu tive que pedir permissão para usar, porque realmente eles têm um copyright. Não dá para você copiar. No caso aqui, a gente quando tem no programa de computador, é aquele negócio de você tem 50 anos, mas cada nova versão você tem que registrar, porque em 50 anos o programa não vale mais nada. Então, é uma questão de evolução tecnológica que vai tornando essa legislação, aliás, a gente tem conversado isso
como eu sou convidado às vezes para alguns fóruns da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a minha impressão é que a própria legislação de patentes vai ter que ser realmente revista por causa de, em algumas atividades, a evolução tecnológica é tão rápida que torna insignificante a proteção patentária. Agora, a questão do software livre é uma coisa que depende muito da honestidade do desenvolvedor, é uma questão de ética, porque se ele pega o seu programa, que é livre, gratuito, e ele desenvolve algum aplicativo fecha, ele está lesando o seu direito. E então existe uma associação americana que protege o software livre. Aqui no Brasil eu até já fiz contato, porque a gente tem problemas nisso aí. No Brasil, eles mandam uma cartinha lá nos Estados Unidos, eles assumem a defesa do desenvolvedor, do autor, né, do software livre. Agora, eu acho que nessa área da propriedade intelectual, por exemplo, na Open Innovation, era isso que eu ia dizer. Todo mundo que trabalha com a Open Innovation, em geral, trabalha até a fase pré-competitiva. No momento, por exemplo, eu vou citar um exemplo brasileiro, que eu conheço bem, eu na época trabalhava na Vale. O eucalipto não é uma planta brasileira. Ela foi trazida e para adaptar o gene do eucalipto para as nossas condições de clima, solo, etc., etc., foi feito um trabalho de colaboração coordenado pela Embrapa, onde tinham umas 5 ou 6 empresas, umas 10 universidades, e chegaram ao genoma do eucalipto adaptado. Aí parou a pesquisa aberta, que era cooperação, Open Innovation característico, e cada empresa pegou o resultado e foi usada da maneira que quis. Hoje, quando vocês veem aí todo mundo podendo colaborar, as empresas todas querem a Open Innovation, claro, eles vão buscar as ideias, porque a ideia não é protegida, você tem que materializar a sua ideia para poder ter proteção. E então eles vão buscar isso com os desenvolvedores da Open Innovation em qualquer lugar, e aí começam a trabalhar, mas num determinado momento tem que haver um acordo, alguma coisa para poder ele, vamos dizer, usar no seu negócio. Então, é a nova modalidade de trabalho, todo mundo está sabendo, o coworking, etc. Agora, tem que ter um acordo, como se diz, de cavalheiros ou damas e cavalheiros, porque é muito engraçado, né? Eu, na década de 80, eu era a única mulher no ambiente de alta gestão da Vale, né? E aí uma antropóloga que foi nos dar um treinamento, uma época, ela disse para mim, não se incomode não, hoje eu estava num auditório como esse, você é a única aqui, mas no século XXI vai ser das mulheres. E é muito engraçado, vou dividir aqui com vocês uma coisa que a gente observa no mundo todo. É a maioria de mulheres, porque essa área de trabalhar com inovação, com coisas, exige algumas características que eu acho que são muito femininas e a gente está levando a melhor nisso aí. Mas o que eu ia comentar também era sobre a questão... Agora me falou. Mas é dessa coisa de... que você tem que... Muitas vezes os pesquisadores chegam para mim e dizem assim... Eu estou com isso aqui e eu queria proteger. Aí eu começo a analisar e tal, eu já estou com a cabeça olhando se eu tenho chance de comercializar. E aí você precisa de um construto para ter a percepção, porque a gente lida com intangíveis que não tem preço, não tem mercado e não tem consumidor. E todo o nosso trabalho de transferir tecnologia ou novos conhecimentos é tentar vislumbrar onde é que está o meu nicho de mercado,
Qual é a perspectiva que eu tenho do consumidor querer isso aqui? Eu ia falar da análise de impactos da inovação. Para rebater essa coisa dos trolls, a Associação Americana dos Technology Transfer Officers, eles fazem um relatório, tecnologias que, for a better world, eu acho que para um mundo melhor. E eles listam casos de doenças que foram possíveis ser curadas com novos conhecimentos, e a Inglaterra está com um trabalho belíssimo, que é claro, nós estamos querendo usar no Brasil, mas tem que ser feito de uma outra maneira, que é a avaliação do impacto da inovação, impacto de qualquer natureza. E o governo inglês agora, na distribuição de recursos para a P&D, ele está levando em conta a relação de impactos das universidades ou instituições de pesquisa que pleiteiam os recursos. Eu já esgotei meu prazo, meu tempo. Não, eu estou à disposição, eu só não quero atrapalhar o seguinte. É só, assim, o que eu acho que é importante pontuar aqui é que quando eu resolvi finalmente enfrentar o calvário de pesquisa acadêmica, eu fui conversar com as bibliotecárias, né, da universidade que eu estava fazendo o mestrado, e elas me revelaram coisas assim que eu fiquei pasma, né? Eu não sabia o quão profundo era a dificuldade de acesso a artigos acadêmicos, né? E o quanto a gente paga por conhecimento ser produzido e a gente não recebe esse conhecimento de volta. Isso, assim, né, diante de todos os absurdos que a gente vê, na minha opinião, eu acho que é o absurdo mais evidente e que, inclusive, levou uma pessoa nos Estados Unidos a se suicidar por causa disso, né? A gente sabe que o Aaron Swartz, ele tentou reverter isso, né, sozinho, meio que como um Dom Quixote dos tempos modernos, e não teve apoio, né? O que nós estamos fazendo em relação a isso, porque eu entendo que a gente tem que proteger, mas eu também entendo que a sociedade tem que receber de volta aquilo que ela investe na pesquisa, né? Então, a gente não pode ficar eternamente pagando, os inocentes pagando pelos culpados. A gente sabe que tem gente que se aproveita, mas a gente sabe que tem que existir também, por outro lado, alguém que, né, invista nessa parte de, poxa, quanto conhecimento nosso está sendo afunilado em revistas lá fora, na Nature, não sei onde, e a gente não consegue pegar de volta, e o conhecimento produzido aqui. Não, deixa eu te dizer pior. Eu vou botar pior para você, porque essa é uma briga minha. Quantas pessoas leem um artigo na Nature, não sei o que e tal? Quantas? Vamos dizer 400? Sabe quantas pessoas têm acesso à base de dados de patentes no mundo? Pode botar 4 milhões. Mas o pulo do gato não está lá. Não interessa. Quem quiser, olha o que está lá e trabalha e vai além. E mais do que isso, então, em matéria de democratização de conhecimento, as patentes oferecem mais do que os artigos. Segundo, se você quiser, você vai à base de patente, que aquela que já extrapolou o prazo pode ser usada por qualquer um gratuitamente. Quem é que vai lá ver? Ninguém, porque falta o conhecimento para acessar a base de dados de patente, que é um conhecimento específico. Por isso que essa decisão do CNPq, eu aplaudi e estou aqui revelando para vocês que eu acho maravilhoso, porque o que o país gasta de dinheiro para reinventar a roda é absurdo. Pior, um aluno de doutorado que sai daqui com o seu projeto de tese, já bastante desenhado, e vai para uma universidade na Inglaterra, em qualquer lugar, ele chega lá, ele assina um documento que aquela universidade já tem uma política de propriedade intelectual muito sedimentada, e ele deixa lá toda a propriedade intelectual e ganha royalties se eles venderem o produto, ele pessoalmente. O Brasil, que deu
a bolsa para o mestrado, doutorado e a universidade pública aqui que ele estudou, não ganha nada, zero. Eu estou falando de conhecimento de causa. Eu tenho casos aqui dentro desta universidade que recebem royalties porque fizeram doutorado fora e lá deixaram todo uma... Exatamente. Então, agora, felizmente, eu sou uma pessoa muito inconveniente, porque eu incomodo muita gente com essas críticas. A PUC já vai começar a estabelecer, e eu digo o seguinte, não pode o pobre do estudante chegar lá e ele brigar com a outra universidade. Ele não tem nem condição, ele está indo lá com uma bolsa, sei lá como. Tem que ser instituição, aqui e a de lá, que faz um acordo e estabelece os limites. Se vai ser cotitularidade, tudo bem, vamos estabelecer, você usa, mas eu também uso, quais são as condições. Então, eu acho que essa coisa da nossa lei de inovação fez um bem enorme para o país, porque despertou a comunidade de cientistas, de todo mundo, de que conhecimento tem valor. Por exemplo, eu já vou passar do tempo, mais 3 minutos. Na negociação com empresas, elas chegam aqui, colocam 2 milhões no projeto. Tá bom. Eu quero 100% da propriedade intelectual. Eu digo negativo. O senhor já calculou? O senhor veio aqui porque sabe que a PUC tem competência nessa área. Quanto custa esse conhecimento? Ah, não, mas eu digo, o senhor acha que é só o dinheiro? O senhor vai pagar o homem-mora, o aluno que trabalharem durante 2 anos, 3 anos de projeto. E os 40 anos para trás que acumularam conhecimento não vale nada? Então, eu ajudo os professores, eu digo, eu dou a metodologia, o senhor faz o cálculo, porque isso o senhor é bom. E a gente monetiza o valor do conhecimento e chega a negociar 50-50. Eu tenho um caso, que eu dou aula sobre isso, a gente monetiza o conhecimento. Então, é preciso as pessoas assumirem, mas os professores dizem, ah, não, eu quero um projeto de qualquer maneira, eu preciso para manter meu laboratório. Sim, o senhor vai ter o projeto, mas não vamos abrir mão da propriedade intelectual assim gratuitamente. Tem valor o conhecimento acumulado. Quantas teses, quantos alunos foram mantidos aqui pelo governo? Por quê? Se eu fico com 50%, mesmo que eu não faça dinheiro, eu fico com conhecimento para transmitir para todo mundo. Porque cada proprietário pode fazer o que quiser. Agora, é preciso negociar no contrato. Eu já tive cláusulas, são 3 que eu negocio. Propriedade intelectual, direito de uso do resultado, sigilo e confidencialidade. Eu levei 1 ano negociando com a empresa. Mas chegamos a um nível legal. Hoje somos parceiros sensacionais. Não abro mão, não. E o professor que não tem essa, vamos dizer, esse traquejo, porque negociar é outra coisa, não tem nada de acadêmico. É business. E eu costumo dizer que na minha sala não tem nada de acadêmico. Lá se faz negócios. Então, a gente está aqui para colaborar para isso. Pessoal, obrigada. Estou à disposição, mas não posso ir além no tempo.